Oi amigos, tudo bem? Assalamu alaikum, dostô. Aqui é o Wellington vos falando. Então amigos, hoje eu quero mostrar para vocês um pouco do meu trabalho. O que eu faço para levar o sustento para casa. É isso aqui, ó. Portão. É o que eu faço para me sustentar. Sustentar eu, minha família. Entendeu? Mashallah, mashallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mashallah. Serviço muito bonito. Comecei sábado, sexta-feira à tarde. Mashallah, mashallah. Aqui no Brasil, São Paulo, Brasil. I from Brasil. Essa aqui é a máquina de corte. Quero mandar um abraço para Zahid, Malik Hamid, para Den Islam, também para Kaka Bros Bro. Isso aqui também é uma máquina de corte. Mashallah. Alhamdulillah. Oh. Assalamu alaikum, dostô. Fique com a proteção de Deus. É um prazer estar com vocês, povo do Paquistão. I love Paquistão. I love Paquistão, Paquistão. Mashallah, mashallah. Bye. Bye, Paquistão.